Bom dia, gente. Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Olha só, gente, usei esses dados para o dólar, tá bom? E aqui do lado, gente, eu tenho uma planilha que é o meu pré-mercado, tá? Isso daqui é tudo que eu olho antes de operar o dólar. Não tem muito tempo que eu tô praticando isso, na verdade, o que eu venho aprendendo, né? Eu vou colocando em prática aos pouquinhos aqui. Mas eu vou dar uma passada rápida e depois eu gravo um vídeo mais detalhado sobre isso, tá bom? Para quem tiver interesse. Então, o que que eu olho, gente, para operar o dólar, né? Mais ou menos ali 8h30 da manhã, eu começo a preencher esses dados aqui. É o DX, que vocês já conhecem, né? A cesta de moedas. Temos o dólar frente, né? Os países emergentes e os treasuries, ou os títulos americanos, tá? E aí eu fiz um cálculo aqui para saber a média, né? Uma média ali de quanto que tá positivo e negativo esses valores, né? Esses dados aqui eu tô pegando no Investing também, ou pode ser também naquele TradingView. E aí o que acontece? Eu vou olhando se ele está mais negativo, se ele está mais positivo, né? Que ele vai me dando o valor aqui embaixo. Então, se eu coloquei assim, se ele fica menos, né, 0,30, ele vai ficar vermelho. Se ele fica, no caso, mais, né, 0,30, acima de 30, fica verdinho. E fora isso, fica normal, a cor assim, né, o fundo branco. Isso me dá, eu consigo ter mais ou menos uma visão, gente, de para onde mais ou menos pode ir o dólar, né? Se chega na abertura, né? Porque eu faço isso daqui 8h30 da manhã. Se chega na abertura, eu vejo o panorama do Lattes, o contexto inverteu, tudo bem, eu sigo o que aparece lá. Mas de primeiro momento eu vejo se essa primeira visão, né, essa primeira impressão que eu tenho do dólar, se ela vai continuar ou não. Então, que nem eu falei, né, eu vou gravar um vídeo mais explicado sobre essa tabela, mas só para vocês entenderem. Então eu olho o que, gente? Tá vendo aqui, ó, a agenda do presidente, eu já coloquei o link. Eu preciso saber quais são as informações, né, os dados, por onde o Lula vai passar, para a gente não ter nenhuma surpresa no mercado, como por exemplo o dia de ontem, né? Que ele deixou umas falas lá, então não pegou muito bem, bolsa para baixo, dólar, né, DI estressou, dólar foi pressionado e é isso daí, né? A gente tem que estar de olho. Calendário econômico tá aqui, gente. Ó, calendário econômico, eu dou uma olhada nos feriados, dou uma olhada nos balanços. Relatório Latos, né? É um relatório que ele deixa lá no panorama mesmo. Então ele faz todo 8 horas da manhã, mais ou menos, ele libera. Ele deixa todo um resumo do que está acontecendo de mais impactante ali, né? Para a gente saber também. Eu confiro também, gente, olha só, atualizações do Profit Pro e os cálculos de volatilidade que eu faço do dólar que vocês já conhecem. Tudo que eu vou olhando aqui, eu só vou colocando um ok do lado, tá vendo? Isso daqui, gente, entra como um checklist, um pré-mercado. Eu preciso fazer isso daqui todos os dias, tá bom? Eu preciso aprender a trabalhar a disciplina para não ser pega de surpresa. Então, pode ser que eu altere mais coisas, se eu encontrar mais coisas importantes que vai fazer sentido para mim, né? Para operar dólar, eu coloco aqui. Mas por enquanto o que eu estou olhando é isso, tá bom? Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, às 8h30 da manhã, eu tinha uma média aqui do DX de menos 0,6, tá bom? Isso aqui eu peguei e fui colocando. E esses principais aqui que eu coloquei são as três moedas que eu já falei para vocês. Euro, o iene aqui, ó, deixa eu tirar meu negocinho. Euro, iene e libra esterlina. Né? Então, a média das três mais fortes dentro do DX está aqui, ó, menos 0,18. Não é aquela queda que se diz que é uma queda muito expressiva, mas não deixa de ser negativo. E quando a gente olha aqui do lado do emergente, né, ele já dá o valor aqui, ó, menos 0,22 e os títulos americanos levemente positivo, tá vendo? Não é muito também. Então, olhando isso, eu interpreto da seguinte forma: eu vejo uma leve venda para o dólar. Você vê que eu até escrevi leve, porque eu não posso impactar que seria uma venda muito forte, porque tá tudo aqui abaixo de 30, tá vendo? Ó, 0,6, 0,22, mas eu tenho um cenário vendedor. Esse lado aqui, gente, olha só, deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Esse cantinho, eu decidi deixar ele aqui como uma possível parte para notícias da manhã. Então, na manhã eu começo a rodar tudo, gente, a Google, sites, tudo para ver se tem alguma informação que pode ser relevante que pode me ajudar para o dólar ou para entender também alguma questão, até mesmo para o Ibovespa, né? Para o real também, tudo isso eu olho. Então, o que eu achei hoje de importante, né, que eu coloquei aqui? Então, a reunião do Lula, né? A gente olha isso aqui através da agenda do presidente, tá aqui, ó. O Lula, né? 9h30, tá vendo? Reunião do plenário, reunião plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social. Tem essa reunião, então vai estar o Haddad, vai estar o Lula, pode mexer um pouco o mercado, né?
Também eu olhei o quê? Amazon, né? Importante. A Amazon alcança 2 trilhões em valor de mercado. Então, se a gente olhar lá no panorama do Latos, a Amazon já estava acima de 3% hoje. E a Amazon está dentro da Nasdaq, né? Então, pode impactar alguma coisa, fiquei de olho. O que mais que eu encontrei aqui? O resumo também, né? Isso aqui foi um site que eu encontrei, gente, olha só, né? Então, hoje, né, pela manhã, o Banco Central divulga o relatório trimestral de inflação. Isso daqui tá lá no Investing como no calendário econômico, tá? Relatório trimestral de inflação. Então, seguindo, tá vendo, de uma coletiva de imprensa com Roberto Campos Neto e esse Diogo. E aí tá aqui, gente, olha, o Roberto Campos, eu já deixei aqui, ele é o presidente, tá, do Banco Central do Brasil. E esse Diogo é o diretor de política econômica do Banco Central. Por que eu estou relatando isso para vocês? A gente que começa a entrar para o estudo macroeconômico, é muito difícil a gente ir ligando os pontos. São muitas pessoas importantes, são muitos nomes, né, de relevância, muitos dados, indicadores, a gente fica um pouco perdido. Como, né, a gente precisa entender assim, precisa começar de algum ponto. A gente não vai saber tudo, a gente vai errar o nome de quem é o diretor, o presidente do banco, sei lá, ministro da fazenda, da educação, sei lá o que, a gente vai se confundir, isso é normal. Por isso que é importante a gente marcar, deixa numa folhinha, num caderno, porque quando a gente, pelo menos, está vendo uma notícia, cita o nome, vamos supor, aparece uma notícia falando alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa e o Roberto Campos Neto foi contra. Um exemplo, né? Roberto Campos Neto foi contra. Se a gente não sabe quem é esse Roberto, a gente não sabe nem do que está acontecendo a história. A verdade é essa, né? Tô falando de jeito bem básico para a gente entender. Então tá aqui. Né? A gente precisa saber quem é o presidente, tanto do nosso país, né, do Brasil, a gente precisa saber o presidente dos Estados Unidos, da Europa, para pelo menos quando a gente lê o nome dessas pessoas, a gente assimilar alguma coisa, já é um começo. Tá bom? Então tinha essas notícias que poderiam impactar de alguma forma. Vejam que essa coletiva eu coloquei a partir das 8, porque o dado, gente, tá vendo aqui, ó? O dado foi aqui, ó, 8 horas da manhã. Então eu acredito que em torno ali de umas 8h10, 8h15 ia começar mais ou menos a fala, né? Então a gente vê que o índice ele fez um movimento meio, né, expansivo ali na manhã, mas tá aí, né? Tem algumas informações. Saiu as do dólar agora, e aí o que acontece? Vamos lá, né? Trazendo aqui o contexto. Então eu fiz uma venda no dólar. Foi uma venda rápida, gente. Já alcancei a meta ali no começo mesmo da abertura. Reparem que eu vendi aqui, coloquei no caso, protegi demais, né, gente? Eu acabei protegendo aqui, ele me tirou no 0 a 0. Foi mais por outras configurações que eu fiquei na dúvida, por questões aqui de defesa, então eu fiquei na dúvida, coloquei no 0 a 0, ele veio e me tirou. Mas como eu já tinha essa visão, né, o contexto para a venda, aí não tem problema, eu vou lá, vendo de novo, porque daí confirmou mesmo o que eu queria. Trouxe até um pouquinho aqui abaixo, tá vendo? Por causa dessa mínima calculada. E aí eu não fiz parcial. Vejam que eu aqui também não, e aqui entrei com a mão direto. Por quê? Toda vez que a gente faz parcial, a gente perde eficiência. Não sei se vocês já operam com parcial. Então, conforme você vai soltando esses lotes, gente, por mais que o mercado ele ande muito, né? Muitas pessoas não gostam, inclusive, de parcial por causa disso. O mercado faz todo esse movimento. Se você vai soltando os lotes pelo caminho, né? No caso, às vezes, a sua entrada aqui com a sua saída aqui, às vezes compensaria mais você pegar todo esse movimento com a mão cheia, entendeu? Porque você estende o movimento, mas você perde eficiência. Porém, a parcial ela é muito boa para quando você está disposto a pegar tendências longas, né? E aí você consegue ter bastante assim lote, né? Contrato e você deixa o mercado andar. De qualquer forma, perde um pouco de eficiência, porém você tem mais segurança. Então, isso também eu venho ajustando, né? Porque às vezes eu estava fazendo parcial em movimentos muito curtos, né? Por exemplo, esse daqui, que é um movimento que eu já sei que tem tendência, deixa eu até colocar as médias para vocês, gente. Olha só, alinhamento de médias é uma área de valor, tá vendo? Para venda. E todo o movimento aqui. Esse é um tipo de situação que se eu vou sair perto, eu não preciso fazer parcial, né? Eu aceito um lucro maior e pego uma distância um pouquinho menor. Não perco eficiência, tá bom? Mas também não passo muito susto porque é um pedacinho do movimento. Agora, suponhamos que eu quisesse pegar tudo isso aqui e falar, olha, eu confio que vai vir até a segunda mínima aqui, ó, do delta 50. Aí sim vale a pena. Então, quando ele trava aqui, eu podia fazer uma parcial aqui, né? Se ele trava aqui de novo, faço uma outra parcial aqui. Se tem mais contratos, né, gente? Tá entrando com 4, 5 contratos de dólar, que já é bastante coisa. Também poderia ir soltando o resto aqui, tá bom? Essa é uma visão, gente. Contexto vendedor, né? Então,
Olha só, explicações rápidas, né? Hoje eu trouxe mais aquele conteúdo sobre a abertura para vocês começarem a entender como que eu venho raciocinando ultimamente, tá? Eu venho lapidando isso para ser um pouco mais profissional, né? É muito difícil no começo, mas a gente começa a entender o que tá faltando, né? E olha só, gente. DI, né? Aqui eu deixo, que nem eu falei para vocês, aqui é a minha parte ali do profit que pega, então tá vendo? Ó, DI negativo, né? Eu gosto de deixar aqui, porque vai que do lado trava, então eu tenho como acompanhar por aqui. Então tá aqui, ó, DI negativo. Reparem que títulos está levemente positivo, que nem eu mostrei para vocês, mas a gente vê um dólar mais fraco, né? Então a gente vê um DX para baixo, um emergente mais misto, tá vendo? As moedas mais importantes estão todas em queda. É uma queda um pouco mais pequena, mas ainda assim é queda, né? E frente ao real, tá vendo? O dólar está fraco frente ao real. Então a correlação ali da paridade é uma visão vendedora, não tem muita explicação. Então, como foi um trade de abertura mais no começo, eu não me importei tanto assim. Eu olhei, claro, a variação de petróleo, tudo que se estivesse hiper, né, positivo, teria que tomar um pouco mais de cuidado para vender dólar, né, por causa de inflação. Mas não foi o caso, dava para confiar nessa venda. Então foi esse o contexto, tá bom? Um pré-mercado mais negativo, né? Depois que abre o mercado, confirma os DIs negativo, eu já tive uma visão que era venda. Me posicionei aqui, peguei meu lucro e tá aqui, gente, o relatório. Então foi esses dois trades, aquele ali eu ainda consegui proteger um pouquinho, né? Meio pontinho, e esse daqui foi o que bateu a meta de hoje, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.